Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, normalmente a gente costuma pensar que só o Rio de Janeiro vive essa calamidade, mas o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra claramente que o país inteiro vive em um estado calamitoso no que diz respeito à violência. Que país é esse, Reinaldo? Pois é, Amanda, boa noite. Sim, é um problema gravíssimo. O Brasil, como um todo, né, chega a 29,9 mortos por 100 mil habitantes, mortes violentas. Isso coloca o país entre os que mais matam no mundo, né? Para você ter uma ideia, se a gente fizer a conta, multiplicar esse número por 6 anos, que é o tempo da guerra da Síria, um pouquinho mais, nós teremos mais mortos em números absolutos do que a Síria, né? Só que na Síria, dos 321 mil mortos até meados do ano, apenas 91 mil, veja, dentro dessa enormidade, eram civis. No Brasil não, esses mortos todos são civis praticamente, né? Exceção feita aos policiais mortos, 400 e pouco, são civis. Então a gente tem uma guerra civil não declarada no país. E a melhor maneira, Amanda, de as coisas não darem certo é a gente ler errado os números. Infelizmente, isso se faz muito aí, eu tenho visto a repercussão toda. Então, por exemplo, se fala do crescimento de latrocínios em São Paulo. São Paulo tem 22% da população. Se o número de latrocínios fosse proporcional àquela que é da população, São Paulo deveria ter 594 e, no entanto, tem 361. Então, na verdade, também em latrocínios, São Paulo está entre os que menos matam, né? Já que São Paulo tem a menor taxa de mortes por 100 mil habitantes, 11. Né? O Sergipe tem o primeiro, 60. O que é um escândalo. Eu ouvi há pouco alguém dizer que com as intervenções das polícias no Rio e em São Paulo, o crime organizado migrou para o Nordeste. Eu pergunto por que é que não há, então, uma intervenção também no Nordeste, das polícias locais. A verdade é que nós estamos deixando de ver as coisas essenciais. Qual é o estado que mais prende no Brasil? O estado que mais prende no Brasil é São Paulo. Com 22% da população, esses dados não estão ali, eu estou trazendo, tem 40% dos presos. E, por isso, tem 11 mortes por 100 mil habitantes. Os estados que menos prendem disparam. Por exemplo, o estado da Bahia, né, que hoje vive uma calamidade na área de segurança. Sim, é preciso fazer alguma coisa, é preciso integrar, por exemplo, os cadastros não são integrados entre as polícias, é preciso criar uma Secretaria Nacional de Segurança Pública com poder de intervenção, sim, nos estados e nas políticas locais de segurança. É preciso qualificar essas polícias, é preciso cuidar melhor das fronteiras secas, por onde entram as armas no país. E nós temos de parar de ficar criando mitologias a respeito. Veja só, quando a gente considera o total de mortos, são 61.619, eu diria, para escândalo de alguns, que os latrocínios são apenas 2.713. Então, os latrocínios representam 4,4, que é a violência provocada pelo cara que vai lá assaltar e mata. O resto está fora dessa conta, não é? Aí são as pessoas se matando, né? E não é latrocínio. Se a gente tira os mortos pela polícia, 6,85%, a gente tem num total aí 11,21% com ocorrências que são policiais. O resto é uma violência que está entranhada na sociedade, né? Entre outras razões, porque as armas estão circulando demais no país. Tem um outro, o lobby armamentista é muito forte, né? Dizendo assim, o próprio Bolsonaro, outro dia foi a Belém e defendeu... Não, eu já estão pedindo para falar da próxima, mas isso é importante. O próximo Bolsonaro, outro dia foi a Belém e defendeu, por exemplo, que se espalhem os portes de arma. Será que mais armas no Brasil resolve o problema? Eu acho que agrava o problema. O Japão e os Estados Unidos têm o mesmo IDH, o mesmo desenvolvimento. No entanto, nos Estados Unidos se mata 15 vezes mais do que no Japão, né? E no Brasil se mata 90 vezes mais do que no Japão. 99, na verdade, quase 100 vezes. Então é preciso que isso seja considerado um problema de segurança nacional mesmo, e nunca foi tratado com a gravidade que merece. Acho que eu esgotei todo o meu tempo, se esgotei, é pena. Reinaldo, boa noite. Conversas num grupo de WhatsApp trazem coisas cabeludas sobre a operação que resultou
na gravação da conversa de Joesley Batista com o senador Aécio Neves. Isso, na sua opinião, pode ter consequências? Pode, olha, a consequência legal para isso é a anulação da operação. Eu não estou torcendo por isso, não. Apenas que nós temos lá a advogada Fernanda Tortman, né, advogada da JBS, conversando num grupo de WhatsApp ao qual pertence o Marcelo Miller, procurador, e os donos da JBS, diretores, antes do acordo de delação. E combinando claramente como é que seria feita a coisa. E ela própria sugere que era preciso fazer ali, gravar coisas sem autorização judicial, porque isso facilitaria tudo, não é? Isso se chama flagrante armado, que foi uma denúncia que eu fiz no meu blog no dia 19 de maio, que era flagrante armado e é. Seria menos especioso se a doutora Fernanda Tortman não fosse filha da ex-mulher do pai do ministro Barroso, que é aquele que bate no peito em nome da própria moralidade, não estou dizendo que seja moral, né? E que advogou que o senador Aécio Neves fosse punido antes mesmo de uma condenação. Eu acho que ele poderia se declarar impedido, por exemplo, né? É isso aí. Parece um novelão que nunca acaba. Aí, Reinaldo, obrigada. Até amanhã.